Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num verdadeiro mistério jurídico e econômico que traz um risco altíssimo. Acontece que a recém-consolidada reforma tributária do Brasil está literalmente reescrevendo as regras do jogo para os contratos de gás natural. E olha, a gente não está falando de um ajustezinho, não. É uma transformação tão pesada que está forçando o mercado a abandonar antigos conceitos de vez. Porque agora, a nova realidade exige que a substância real das operações seja o que dita as regras do jogo. O nosso roteiro para essa análise é bem direto. Nós vamos passar por 5 pontos essenciais. 1. A nova lógica tributária. 2. O grande enigma do take or pay. 3. O efeito make-up gas. 4. O debate se estamos lidando com multas operacionais ou receitas. E, para fechar, vamos olhar lá na frente e discutir o futuro desses contratos. Então, vamos lá. Ponto 1. A nova lógica tributária, deixando a forma pela substância. Para entender essa mudança monumental, a gente precisa voltar um pouquinho. Historicamente, o sistema era incrivelmente confortável para todo mundo. Basicamente, bastava olhar para o nome que estava escrito no contrato, era uma análise puramente formalista, sabe? Mas o cenário de agora, puxado pelos novos tributos IBS e CBS, traz aquela implacável lógica do IVA internacional. E essa lógica é 100% baseada na substância econômica. Ou seja, o fisco agora vai investigar a fundo a verdadeira função de cada pagamento. Eles querem saber o propósito econômico real por trás de cada centavo que muda de mão, não importa o nome bonitinho que colocaram no papel. E o grande epicentro desse terremoto no setor energético tem nome e número. É a Lei Complementar 214 de 2025. É ela que está obrigando toda a cadeia a repensar seus modelos mais tradicionais e, o pior, com urgência máxima. O que nos leva ao ponto 2, o enigma do take or pay. Vamos analisar a cláusula mais polêmica de todas. O take or pay é, sem dúvida, o principal suspeito no nosso mistério de hoje. Ele é aquele mecanismo clássico e estrutural da indústria que obriga o comprador a pagar um valor mínimo, mesmo que ele não retire o volume integral de gás. E veja bem, não é só uma manobra contábil, tá? É exatamente isso que garante que aquelas infraestruturas gigantescas possam ser construídas com alguma previsibilidade financeira. O problemaço agora é que o status tributário dessa proteção virou alvo de disputas gigantescas. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Afinal, isso é uma penalidade contratual ou uma receita que deve ser tributada? Durante anos, a estratégia jurídica foi carimbar esses valores como verbas indenizatórias justamente para fugir dos impostos. A lógica era, bom, o gás não circulou fisicamente, então é só uma indenização. Só que, sob a lente dessa nova lei, esse escudo está desmoronando super rápido. Essa tese de que é só uma indenização cai por terra quando a gente olha para 3 fatores super importantes. Primeiro, não tem nenhuma comprovação concreta de que o fornecedor teve prejuízo. Segundo, esses valores não aparecem do nada depois de um acidente inesperado. Eles já nascem calculados e parametrizados no papel. E terceiro, o pagamento por não retirar o gás é totalmente automático. Na prática, tudo isso grita que estamos falando de um mecanismo de alocação de riscos econômicos e não de uma reparação de danos tradicional. Chegamos então ao ponto 3, o efeito make-up gas. É aqui que a penalidade vira pré-pagamento e a gente tem a grande reviravolta dessa análise. O make-up gas atua de braços dados com o take or pay e muda a lente inteira da tributação. Ele é aquele direito inegociável do comprador de ir lá e retirar no futuro o volume de gás que ele já pagou no take or pay. Pensa nisso exatamente como um cartão pré-pago daquelas lojas de departamento, sabe? O dinheiro que saiu hoje preserva um direito econômico real de um produto que vai, com certeza, ser consumido amanhã. O contraste é gritante. Se a gente tira o make-up gas da jogada, até dá para debater juridicamente se aquele pagamento foi uma punição ou um risco assumido. Mas quando o make-up entra em cena, garantindo o gás lá na frente, a figura muda na hora. O valor vira de forma explícita um pré-pagamento. É uma contraprestação clara por algo que ainda vai ser entregue. E qual é o efeito dominó disso? Bom, ao manter o direito de pegar esse gás no futuro, o valor financeiro entra direto na mira do IBS e da CBS. O fisco não vai aliviar na interpretação. O valor pago hoje pelo gás de amanhã vai ser visto pura e simplesmente como receita operacional tributável, sem churo nem vela. E a coisa se expande no nosso ponto 4, multas operacionais ou receitas. O custo do desequilíbrio. Porque veja, não é só o take or pay que está na mira. A gente precisa olhar para as várias outras cláusulas que se disfarçam de punição. Estamos falando das chamadas penalidades operacionais, que são super comuns nas malhas de dutos do país.
Sabe aquelas multas por consumo excedente, o famoso overrun, ou multas por erros de programação e utilização extraordinária? Elas parecem multas triviais, né? Mas elas carregam uma natureza econômica muito mais profunda e vão enfrentar o exato mesmo rigor do fisco. Como o próprio material base da nossa análise pontua de forma brilhante, abro aspas, no ambiente regulatório, essas cláusulas exercem função estrutural de balanceamento do sistema, gerenciamento da malha e alocação eficiente de custos. Fecho aspas. Ou seja, elas não estão lá só para dar uma bronca e punir quem pisou na bola. Elas são uma engrenagem que faz o negócio funcionar. Isso cria uma bifurcação clara de riscos para as empresas. De um lado, se acontece um overrun, existe o uso extra da infraestrutura. A realidade econômica ali está gritando, isso é um serviço prestado, o que faz a chance de incidência de IBS com RBS ir lá para o teto, mesmo que a empresa chame de multa. Por outro lado, se a cobrança for apenas uma recomposição exata de custos, baseada num dano comprovado por A mais B, aí sim, ainda existe uma defesa forte de que aquilo é uma indenização que não deve ser tributada. Indo agora para o nosso quinto e último ponto: o futuro dos contratos e a adaptação a essa nova realidade. Se a gente pudesse resumir o recado principal dessa explanação, seria este: a simples nomenclatura do contrato perdeu completamente a força. Colocar no papel a palavra indenização, penalidade ou multa não serve mais como escudo contra a fiscalização. A forma já não supera e não vai superar a substância econômica de verdade. Então, para sobreviver e continuar competitivo, o mercado vai precisar agir de forma bem pragmática. Isso vai exigir uma engenharia contratual muito mais profunda, uma governança tributária super rigorosa e, acima de tudo, separar e segregar tecnicamente as receitas com muita precisão. Advogados, tributaristas e engenheiros operacionais vão precisar trabalhar numa sintonia absoluta, como uma orquestra mesmo. Para encerrar, fica aqui uma reflexão super provocativa para todo mundo que acompanha o setor. Será que os atuais contratos de gás estão realmente preparados para a verdade nua e crua do modelo de IVA brasileiro? Com a reforma tributária tirando todos os disfarces formais para olhar a substância, esse é um desafio gigante, mas absolutamente necessário de se planejar desde já. Esperamos que essa análise tenha ajudado a jogar um pouco de luz no meio de tanta complexidade. Um grande abraço e até a próxima.